Olá, amigos e amigas da PSEF Rio Grande do Sul. Hoje nós temos a honra de contar com a participação do professor Luiz Fernando Corrêa da Silva, que é diretor da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. O professor hoje vai conversar com a gente sobre a situação da educação no Brasil e também sobre a importância da universidade pública no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Então, vou deixar nossas boas-vindas para o professor e agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Tá certo, professor? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ana, agradeço a ti, agradeço também a PSEF por esse espaço. Uhum. Professor, a gente queria começar falando que, para nós, na PSEF, um dos pilares de atuação da PSEF é a defesa do bem comum. E nós entendemos a educação como um dos bens mais, uma das maiores riquezas que uma nação pode deixar para sua população, né? E nós estamos um pouco preocupados com os rumos da educação no Brasil. Temos visto muitos ataques, temos visto quase que uma desmoralização da educação, né? Então, eu queria saber como que o senhor avalia a conjuntura da educação no Brasil hoje? Bem, Ana, eu acho que a conjuntura da educação, e sobretudo a educação pública, não é muito diferente da conjuntura e da forma como o atual governo lê, por exemplo, o papel dos bancos públicos no nosso país. A educação, acho que desde que esse governo ele assumiu, ela tem sido vista como uma das grandes inimigas da população brasileira e do país, e isso muito por conta de uma leitura profundamente equivocada a respeito do papel dos educadores. Isso diz respeito, seja à educação básica, ao ensino fundamental, mas também às universidades. Nós, como universidade, sofremos uma série de ataques agora nos últimos anos, sobretudo durante a gestão do último ministro da Educação. E isso, no meu entendimento, é um projeto, né? Um projeto de guerra cultural que passa pela educação, que tenta entender a educação como neutra, quando na verdade não existe educação neutra, né? A educação ela é sempre baseada em pressupostos que envolvem visões de um mundo, que envolvem projetos de construção de sociedade. Então, me parece que essa questão ela é uma questão muito central para a gente pensar o país, né? E passa também por uma ideia de que a educação ela deve ser fundamentalmente instrumental, técnica. Então, a formação para a cidadania, a própria ideia de formação para um bem comum, né? Como tu mencionava, que é um aspecto importante hoje nas discussões da PSEF, não é considerada. Então, essa é uma questão muitas vezes entendida como menor, uma questão que, sem dúvida, passa pela educação para a cidadania, e a educação para a cidadania ela é vista como ideológica, como de menor importância, em detrimento de uma formação técnica instrumental, exclusivamente para o ingresso no mercado de trabalho. Não que isso não seja importante, mas a educação ela tem raízes muito mais profundas do que a formação para ingresso no mercado de trabalho. Certo. Professor, mas apesar de todo esse desmonte que a gente tem visto, né, essa dança das cadeiras do ministério e todos esses ataques que a gente sabe, a gente está vendo todos os dias nos noticiários, a gente viu como a universidade pública está tendo um papel super protagonista, né, no combate ao novo coronavírus, né? Então eu queria que o senhor avaliasse qual que é a importância da universidade pública nessas ações de enfrentamento, que ações o senhor destacaria enfim, que o senhor nos dê a sua avaliação como diretor de uma universidade federal. Eu acho que é importante a gente entender que a universidade pública ela se sustenta em três pilares. A universidade pública ela nunca pode ser pensada exclusivamente a partir do ensino de graduação. Então, o ensino, de fato, ele é um pilar importante da universidade pública, mas ela é responsável por mais de 90% da pesquisa científica realizada no nosso país. E ela é responsável por uma parte considerável também da extensão universitária que é realizada no Brasil. Então, esses outros dois pilares, além da dimensão do ensino, eles têm sido muito importantes durante essa conjuntura de pandemia. Seja no âmbito da pesquisa, em que a universidade pública ela passa a desenvolver estudos
passa a colaborar, inclusive, com outras instituições públicas e privadas, tentando encontrar aí soluções que passam por testes de vacinas, pelo desenvolvimento de protocolos, pela busca de um tratamento mais efetivo para a Covid-19, que é a doença, né, que está relacionada ao coronavírus, ao novo coronavírus, seja no âmbito da extensão, a partir do desenvolvimento de ações que passam pela assistência à população mais vulnerável, que passam pelo suporte ao poder público na tomada de decisão. Eu posso citar aqui no âmbito do nosso campus universitário, por exemplo, um projeto que contou com a colaboração de 2 grupos de pesquisa aqui do nosso campus, do campus Erechim, da UFFS, em parceria com a Prefeitura Municipal de Erechim, que realizou uma testagem de um percentual da população aqui da cidade, aproximadamente 2% da população, tentando identificar a incidência da doença no município, em que regiões do município a doença ela incide de forma mais significativa e também tentando contribuir para a construção de protocolos para o enfrentamento da pandemia aqui na nossa cidade, na nossa região. Por outro lado, muitas ações de solidariedade, elas foram desenvolvidas em parceria com a nossa instituição, aí já no âmbito da extensão, envolvendo a arrecadação de alimentos, envolvendo a arrecadação de recursos financeiros para compra de alimentos, mas também de materiais de higiene. Por outro lado, nós tivemos um grupo participando da fabricação de máscaras para distribuição para a população mais vulnerável. Então, são uma série de medidas que passam pela pesquisa, mas também pela extensão, e que me parece que são contribuições muito importantes que a universidade pública dá nesse momento. Então, aquela ideia de que o público ele é ineficiente em detrimento de um privado que digamos assim, o reino das virtudes, me parece que nesse momento da pandemia não se confirma. Cada vez mais se identifica a importância das universidades públicas, assim como se identifica também a importância dos bancos públicos. A gente vê agora todo o papel da Caixa, do pagamento do auxílio emergencial, mas não só do pagamento, na construção também de estratégias para o atendimento da população em grande número, na abertura de novas linhas de crédito para apoiar pequenos empreendedores, microempreendedores. Então, eu acho que é fundamental a gente compreender esse papel do público, para além de um senso comum que está colocado na sociedade brasileira, que enxerga ele como ineficiente. E acho que a pandemia, nesse momento, ela serve também para nos mostrar o quanto é importante nós termos instituições públicas fortes, porque, de fato, são elas que vão se encarregar de dar um suporte mais significativo para a população em conjunturas tão difíceis como essa que nós estamos vivendo. Claro, com certeza. Muito bem. Então, professor, nós lhe agradecemos imensamente mais uma vez pela sua disponibilidade. Então, desejando uma boa luta para vocês aí na Universidade Federal da Fronteira Sul. Estamos todos juntos, todos nós que lutamos pelo bem comum, estamos também juntos pela educação. Um forte abraço para o senhor, um abraço para os nossos espectadores e até a próxima.